Olá, povo, eu sou a Liz, estamos no quarto capítulo. Vamos lá, né? De onde a gente parou? Em um dos cantos vai estar um resumão das partes até aqui. Então, vamos lá. Eu parei na seguinte parte. Se disserem aos grandes, vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, gerânios na janela e pombas no telhado. Eles não conseguiram imaginar essa casa. E é preciso dizer, vi uma casa de 100 mil francos. Então, Tirão, que lindo. O que eu tô falando aqui, ao Anthony, ele vem falando sobre memória, sobre a lembrança. Quando não temos nenhuma lembrança, memória ou até mesmo interesse em verificar os detalhes, a gente vai pelo mais prático. Quanto que custa essa casa? 100 mil francos. Então, uma casa bonita, uma casa grande, uma casa com recursos. Então, logo, ela é uma casa bonita. Se eu chegar aqui e falar assim pra vocês, olha, na casa da minha avó, eu passava os finais, o ano novo e o Natal na casa da minha avó. E ali eu brincava com meus primos. Quando criança eu tinha muito esse relacionamento muito de criança mesmo, de brincar, de muito próximo dos primos. Então eu ia na casa das minhas tias, jogar videogame. E uma coisa interessante, tanto natais quanto esses momentos de visita da casa das minhas tias criam laços muito importantes com marcas. Por exemplo, para mim, o PlayStation não é a marca PlayStation, não é o videogame, não é um. Aqui tá, sei lá, uns 4 mil, 3 mil reais, sei lá quanto que tá agora. Boa pergunta, quanto que tá um PlayStation agora aqui no Brasil? Não sei, né? Isso é importante, Liz? Né, não é bem importante, mas só criatividade, só pra saber mesmo. Ó, um console PlayStation 4, uma pesquisa rápida que tá entre 2 mil reais e 1.600, tá? Então vamos dizer, o PlayStation pra mim, ele tem muito mais valor agregado do que um Xbox, por exemplo. Por quê? Porque eu passei minha infância jogando. Eu passei, sabe, horas ali com meus primos, brincando com eles, conversando, tentando passar fases. Eu lembro que quando a gente jogava, quando apareceu o Silent Hills, e a gente tava na casa da minha tia, né? Eu lembro da casa da minha tia, eu lembro das características da casa. Eu não sei quanto que custa, mas pra mim tinha um valor muito grande a sala dela, as coisinhas dela e o videogame do meu primo. Nessa época eu não tinha o PlayStation, meu pai ainda não tinha comprado, eu ia lá pra jogar. Então, pra mim, o valor daquele console era um valor muito grande, porque era um momento que eu tava ali com a minha família, que eu tava brincando, que eu tava me divertindo. Eu lembro que uma coisa que marcou muito foi jogar Silent Hills o 1, né? E estavam lá todo mundo lá, os primos lá, era um jogo de terror. E a gente parou uma parte do piano, que tinha a mão assim, né? Com sangue, pra você fazer. A gente passou horas ali, sabe? Tentando, sabe, desvendar. Eu lembro do meu primo com o dicionário na mão, sabe? Pra tentar ver. E depois, quando a gente voltou lá e ele tinha conseguido, nossa, foi super legal, super. Tem outras também da gente jogar jogo de corridinha junto. Tinha um jogo de corrida de moto que era muito legal, assim, muito. Você fala, cara, que incrível. Era meio bobo, mas a gente jogava ali horas e se divertindo. Então o que eu tô dizendo é que, por exemplo, eu provavelmente compre um PlayStation 1 mais por conta desse valor agregado, mais por conta dessa beleza que ele tem, do que pelo preço. Mas se você falar assim pra mim, Liz, eu vou comprar um videogame pra você. Você vai comprar um de 4 mil reais. Ou de 5 mil reais. Mas não, eu queria aquele PlayStation 1. Aquele, sabe? Aquele lá. Ou então, de repente, se tiver o jogo pra baixar no computador, eu vou fazer. Porque é algo que me traz uma lembrança gostosa, que tem ali detalhes que tem um valor a mais para mim. É isso que o Anthony ele vem falando. Ele vem falando que se você der as suas características, tipo, eu gosto do PlayStation,
Porque, nossa, ele tem gráficos incríveis, porque ele é em Full HD, não, melhor, em 4K, porque o jogo ele roda assim, assim. Esse cara, isso não importa pra mim. Não importa. O importante pra mim é que com esse console eu tive uns momentos. É isso que importa pra mim. O restante, questão de gráfico, tanto faz. Porque na época era PlayStation 1 e os gráficos não eram tão legais assim. Era algo que. Era mais de você curtir o momento, de você. Sabe, eu joguei muito PlayStation com meu pai, então é algo que marcou muito a minha infância. Mas você pode falar, nossa, Liz, mas você é uma menina. E você joga? Sim, eu jogo, porque foi algo que tava na minha mão quando eu era criança. É algo nostálgico. Voltando lá pro Pequeno Príncipe, quando ele fala isso, por exemplo, eu poderia dar características do videogame. Eu poderia falar do videogame sem falar a marca. Eu poderia falar assim, olha, quando eu era criança, eu jogava os melhores, os mais incríveis jogos com meus primos e era super legal. Mas aí você vai perguntar, mas peraí, que console era esse? Que videogame que você usava? Para você, o mais importante é o console, é o valor, é o número, por exemplo, a quantidade de gráfico, que é a comparação entre o Xbox, o PlayStation, ou tinha aquele lá do Saga, que tinha o Sonic também, mas o Sonic eu não jogava muito, porque o primo que tinha era um primo riquinho, e eu não conseguia jogar o Sonic, então dane-se, entendeu, pra ele, então... e era uma época bem que eu era mais nova, né, então eu lembro do Sonic, eu lembro de jogar o Sonic na casa dos meus primos, mas não é tanto não tem um apreço tão grande quanto o PlayStation, né? Então, assim, você tem outros consoles que passou pela minha vida, mas nenhum deles tem esse significado. E por que eu tô falando isso? Porque eu quero que a Sony me patrocine? Talvez, tá? Talvez. Fica aí tá? Mas brincadeira. A partes, o que eu quero dizer pra vocês é que quando o Pequeno Príncipe ele fala eu vi uma casa de tijolos, assim, assado. Pra mim é uma beleza aquilo. Na casa da minha avó, eu lembro do jardim dela. Era um jardim bonitinho. Eu lembro das toalhinhas de tricô que ela fazia. Eu lembro da comida que ela fazia no Natal, no Ano Novo. Eu lembro de eu correndo com meus primos. Eu lembro das conversas. Então, tudo isso você não paga. Não tem um valor em número. É algo muito mais precioso. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que, por mais prático que seja, você pegar números, quantos irmãos ela tem, quantos diplomas ela tem, quantos violinos ela tem, esse tipo de coisa não é importante. O importante é como que ela começou a tocar violino, qual que é a história do violino, qual que é a história daquela raposinha que está ali, qual que é a história do Sr. Bulldog. Por que ela tem sotaque? Por que ela fala sobre videogame? Por que essas coisas? Então são detalhes que te faz agregar valor, valor de verdade. Quando eu fiz a análise de investimento, sim, tá? Eu gosto dessa matéria agora. Eu repeti dela 6 vezes e por isso que eu ficava falando nela eterna. Eu fiquei com trauma? Não, não. Eu fiquei não. Mas enfim, em análise de análise de investimento, em gestão empresarial, tem isso também. A gente aprende sobre agregar valor, a gente aprende sobre verificar se um projeto ele é viável ou não. E às vezes esses pequenos detalhezinhos fazem uma diferença enorme. Às vezes o projeto é um projeto grande, um projeto mais caro, mas que vale a pena só pelos sentimentos e pelas emoções. Por exemplo, eu vou abrir aqui um setor para, sei lá, para as mães amamentarem, pronto. Eu vou abrir aqui uma creche dentro da minha empresa. Isso vai me gerar um custo maior, vai criar ali um uso, né, de uma parte que poderia estar usando em produção, mas as minhas funcionárias vão trabalhar mais felizes, vão ficar mais motivadas, porque elas têm ali uma creche do lado. Então a criança tá ali, tá sendo bem cuidada, tá cuidando ali.
E eu também tô criando um elo com essa criança, com a marca. Quando ela crescer, for adulto, ela fala assim, essa marca tinha uma creche. A minha mãe, ela pôde trabalhar e pôde cuidar de mim porque eu ficava nessa escolinha e era uma coisa muito boa. De repente, essas crianças venham a trabalhar na empresa. Então, assim, são pequenos detalhes que temos que faz totalmente diferente. De repente, esse custo dessa creche, ao longo prazo, só por conta desse valor agregado, vale a pena. A pessoa trabalhar mais motivada. Não só os números, então, assim, número de produção vai aumentar, sim, mas ali tem um valor ali sentimental. É isso que eu quero dizer para vocês, que às vezes a gente fica muito preso às características, muito preso ao chapéu, sabe? Mas tem uns detalhes que são importantes. Então é isso, eu vou finalizar esse vídeo aqui, né? Provavelmente eu vou continuar falando sobre o PlayStation, porque é um tema bem interessante. Então eu fui, tá? Até, e enfim, foi um devaneio que apareceu, tá? E só pra vocês meio que entender realmente a questão do valor. Eu falei o videogame porque eu acho que fica muito mais fácil de criar um elo com vocês, de vocês entenderem. Quando a gente fala sobre itens promocionais, agora sim finalizando, aquela raposinha ali é um item promocional de uma loja de chocolates que eu comprei há muito tempo. E eu vi, eu falei, nossa, é a raposinha do Pequeno Príncipe, eu preciso comprar. Eu fui lá e comprei só por conta disso, só por conta do valor que tinha. Quando você tem isso, aquilo fica muito mais precioso. Quando você, por exemplo, aqueles itens colecionáveis de... é um ator famoso, um cantor famoso, alguém que você admira, uma cartinha, sabe? Uma coisa boba que um amigo, uma amiga te deu. A carta, o papel, sei lá, custou 10 centavos, mas a carta, eu ganhei uma da Make. Gente, é lindo. Comentário não custa nada, mas é um valor enorme. Então, assim, essas coisinhas que eu quero chamar atenção para vocês. Então é isso, eu fui, agora sim, até.